Eu vou entrar pra ele, eu vou entrar pra ele. Décima live. Eu vou entrar pra ele. Tô. Ó, Pô, vou não dar play. esquece pedido aí embaixo. Eu vou lá. Tá, ó, já deu live ali? Ó, live. A gente vai entrar na live, daí aguarde um pouquinho até o pessoal entrando. Né? Pode sorrir pra ficar. Deu, foi. Está gravado. Tá, pode ficar tranquilo. Depois eu me ajudo, depois eu vou tirar o óculos. Você sempre olhando pra cá, pra câmera. Facebook lá, Instagram aqui. Já temos 244 seguidores. Acho que podemos dar início a. Instagram tá ok? Ok. Bem, boa noite. Hoje, dia 20 de maio de 2020, exatamente 21 horas e 1 minuto. Essa é a nossa 10ª live do Complexo Médico Provida. E gostaria de dar boa noite a todos os internautas, né, que estão aí, solicitando a todos que, se puderem, compartilhar a nossa live aí com todos os seus colegas, né? E a gente vai aos números iniciais em relação ao coronavírus. Na cidade de Tubarão, nós temos 2.444 casos notificados, 128 casos confirmados, 53 casos suspeitos, 1.001 casos negativos, 102 casos curados, 3 óbitos, né, ao total. Em monitoramento nós temos 178 casos, internações em enfermarias 3 casos, internação em UTI 4 casos, sendo que temos 3 suspeitos na UTI e 1 confirmado. Esses são os números da cidade de Tubarão. Agora, os números de Santa Catarina. Nós temos 5.499 casos confirmados de coronavírus, com 94 óbitos. E, por fim, no Brasil, nós temos 275.382 casos, 106.794 recuperados, 18.130 óbitos, sendo que no dia de hoje a gente teve 888 mortes atribuídas ao coronavírus. Bem, inicialmente com esses números, né, que a gente não gosta de apresentar, eu dou boa noite a todos e a boa noite hoje às nossas convidadas, a doutora Elisa, que é psiquiatra, e a doutora Aline, que é neurologista. Acho que hoje a gente vai ter uma noite muito produtiva porque as doenças mentais, as doenças neurológicas associadas ao coronavírus, elas estão muito em evidência. A gente tem acompanhado pacientes, né, um estresse, uma ansiedade muito grande. E acho que assim, profissionais, né, já conhecidos na cidade, de um grande gabarito, podem nos auxiliar hoje a gente poder trabalhar melhor, poder ter uma certa evolução com relação a como conseguir viver esse momento de pandemia. Gostaria ao pessoal, né, que pudesse compartilhar nossa live, o pessoal do Facebook, um grande abraço ao pessoal do Instagram, que encaminhe suas perguntas e a gente vai fazer as perguntas diante do possível. Já agradecer aos internautas, nós tivemos mais de 700 mil visualizações da nossa live, então é um número, as duas últimas lives atingiram mais de 1.300.000 pessoas, então é uma situação, um número que a gente não esperava, né? Mas acredito que está ajudando muitas pessoas. E depois a gente vai falar sobre o coronavírus. Então, queria dar boa noite a Elisa, suas considerações iniciais, a Aline, e deixar a palavra com vocês inicialmente para boa noite para os nossos internautas. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com pessoas do gabarito da doutora Aline e do Dr. Laurêncio, foram meus professores na universidade. E eu fico muito contente de estar aqui participando da live hoje e falando desse assunto assim, importante que é a pandemia, né, do coronavírus e o impacto na saúde mental que está tendo nas pessoas.
Então, a pandemia começou no final do ano passado, no Brasil chegou em fevereiro, e agora está nessa época de isolamento, acho que já ultrapassa 60 dias, Sim. né? E os estudos têm mostrado que mais de 10 dias de isolamento já começa a ter um impacto na questão da saúde mental. Então, a medida do isolamento ela é muito importante no sentido que se mostrou a medida mais efetiva para controlar a transmissão, a velocidade de transmissão viral e conseguir dar conta dos leitos hospitalares, mas para a saúde mental ela é bem prejudicial, né? Com certeza. Porque a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles notaram que tiveram um aumento de 50% no número de consultas, tanto de pacientes que já eram pacientes da psiquiatria quanto pacientes novos. E 90% dos psiquiatras notaram uma piora dos sintomas de ansiedade, de depressão. Não sei se vocês têm visto isso no consultório, eu imagino que sim também, né? Bastante procura e o pessoal está com dificuldade assim, de lidar com a situação. Né? Aline? Bem, e trazendo um pouco para a questão da medicina do sono, a gente tem visto também um aumento de casos de pacientes que... É engraçado que a gente tem percebido, como é uma doença nova, a gente tem aprendido a cada dia, né? Tudo é muito novo, não existe nada em livro, de pessoas, a gente tem agora alguns dados que estão vindo da China, dos países que já estão numa fase mais tardia do que a gente, mas a gente tem aprendido dia a dia. E uma coisa que a gente tem visto, e os profissionais da medicina do sono têm discutido, é que tem acontecido um padrão, assim, existe um paciente que já teve um episódio de insônia, mas que ele não estava mais na vigência de um quadro de insônia, a insônia já tinha resolvido, já estava sem medicação, estava compensado, e esse paciente agora, com isolamento social, com a pandemia, ele voltou a ter os sintomas de insônia. E tem aquele paciente que já estava em tratamento, às vezes até controlado, até tentando retirar as medicações e que ele piorou. Então a gente tem visto isso dentro do consultório, as pessoas têm vários fatores que influenciam, a questão da ansiedade, do medo de se contaminar, do medo de perder alguém querido, mas também tem a questão do isolamento, a gente perdeu os nossos sincronizadores, a gente perdeu o que a gente não pode mais, a rotina, que é algo tão importante para a gente sincronizar o nosso relógio biológico com a nossa vida dentro de um relógio de 24 horas. Então acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Bom, muito boa a introdução de vocês e eu gostaria de saber de vocês, assim, no dia a dia hoje, Elisa e Aline, com relação às doenças mentais, ansiedade, distúrbios do sono, assim, que tipo de paciente, existe um estereotipo de paciente, ou mesmo uma apresentação, ou existe variação, assim, dos quadros psiquiátricos e dos quadros de distúrbio do sono? Na psiquiatria está tendo bastante variação. Tanto pior, assim, sintoma depressivo, sintoma ansioso, mas paciente bipolar que já estava compensado, descompensando, paciente psicótico, criando novas neuroses, novos sintomas psicóticos também. E paciente criando, assim, dependência química do abuso de álcool, né? Parece que aumentou 800% a venda de bebida alcoólica online. Então o pessoal tem abusado muito da questão do álcool, do cigarro, de droga. E aumentou, assim, comportamento compulsivo, comer compulsivo, compras online, jogos online, tem aumentado bastante também. E para os pacientes que já tinham toque ou algum tipo de hipocondria, esse medo crônico de ter doença grave, agora se tornou uma época que é um prato cheio mesmo, né? O pessoal está com uma dificuldade assim de controlar até onde que vai essa higiene, essa limpeza, esse cuidado com a saúde. Tem se tornado excessivo e causando bastante sintoma psiquiátrico. Tem pacientes que têm dormido demais, né? E tem os pacientes que têm a insônia. Sabe que tem um dado muito interessante que foi publicado agora recentemente, dados daqueles smartwatches, sabe? Foram 68 mil americanos, desde que começou, americanos de vários estados, mas desde que se implementou a quarentena nos Estados Unidos. E a gente sempre espera assim, não, se eu fosse apostar, né, num distúrbio do sono, como é que o sono na quarentena ia estar? Melhor, igual ou pior? Eu apostaria que era pior, todo mundo mais ansioso, gastando menos energia. E esse estudo mostrou que a maior parte dos pacientes que estavam usando smartwatch, eles estavam dormindo mais, eles dormiam 20% a mais. Eles estavam se movimentando menos e dormindo mais. E a gente pensou, poxa, tá todo mundo preocupado, né? Como é que as pessoas estão dormindo mais? Mas aí vem uma explicação. O principal distúrbio do sono na população geral é privação de sono, né? A gente chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, a gente quer dar atenção para o filho,
para o marido, para a esposa, quer entrar em rede social, a gente quer se atualizar, e nisso já é 1h, meia-noite, às 7 da manhã eu tenho que estar trabalhando. Então a gente vive numa privação de sono voluntária. A partir do momento que eu passo a trabalhar em home office, a partir do momento que eu não tenho que acordar cedo para levar meu filho para a escola, a partir do momento que eu fico em casa, eu começo a cumprir o meu próprio ciclo, que é um pouquinho a mais. Então, esse dado de ter aumentado o sono, isso aconteceu principalmente naqueles pacientes que foram privados, que já eram privados de sono e que agora já não tem tanta rotina. Mas tem um outro fenômeno acontecendo, além da questão da insônia, são os adolescentes. Né? Os adolescentes naturalmente já têm um atraso de fase de sono, então quer dizer, a melatonina deles já é liberada mais tarde, então quer dizer, a natureza deles já é para dormir mais tarde. Eles não têm que acordar cedo para ir para a escola, né? Eles não estão tão sincronizados, e o que eles estão fazendo? Dormindo cada vez mais tarde. E o tempo na tela, né, do celular. Esse é outra questão. São tantos dados interessantes a respeito do sono, porque assim, a gente está isolado, então os encontros com os familiares, por exemplo, estão sendo encontros virtuais. Então, quer dizer, a gente, além de ficar, a gente já não pode sair para ir para uma academia, a gente está um pouco mais recluso em casa. Então, a gente fica usando mais tela. A tela, a gente sabe do problema em relação à melatonina, estímulo mental, então isso acaba demorando para dormir um pouco mais. E aí, a gente ainda está usando tela para encontrar com os nossos familiares que a gente não pode encontrar presencialmente. O adolescente já tem uma dificuldade em dormir mais cedo, porque naturalmente ele já tem um atraso de fase, e aí que está atrasando muito mais. Esse é um outro dado. E tem a questão da insônia, né, como eu já comentei, a Elisa comentou também, daqueles pacientes que tiveram uma descompensação do quadro de insônia. Eu tenho alguns pacientes que eu tive que aumentar a medicação, ou trocar a medicação, porque ficaram extremamente preocupados e até ansiosos e apavorados com essa situação. É uma situação que todo mundo está preocupado, né? A gente não sabe. É uma doença que cada hora sai uma coisa diferente na internet, é uma doença que os políticos ficam brigando entre si, a medicina não tem respostas concretas, então acaba que isso gera insegurança, e a insegurança gera estresse, e o estresse gera vigília, a vigília dificulta o sono. Muito obrigado, acho que é de grande importância os comentários de vocês, pedir para o pessoal novamente puder compartilhar. Uma dúvida que eu tenho, assim, vocês conseguem estimar hoje, na parte da psiquiatria, na parte da medicina do sono, se vocês têm um número assim, conseguem quantificar a quantidade, aumentar o número de consultas? Porque eu tenho visto alguns profissionais falando que na parte da psiquiatria aumentaram muito o número de consultas e procura ao médico. Tu conseguiria quantificar tanto na psiquiatria quanto na medicina do sono? Na psiquiatria, pela pesquisa da BP, foi 50% de aumento. Isso não se verifica, por exemplo, na Itália e no Japão, em que parece que essa questão do isolamento foi mais proeminente, então o pessoal ficou com muito receio de procurar, sabe, o atendimento, e depois acabaram descompensando e estavam procurando os atendimentos de urgência e emergência. Mas aqui no Brasil eles continuaram procurando e até aumentou essa procura da psiquiatria. É um dado interessante, eu tenho visto alguns profissionais, né? E com relação assim a internações, aumentaram também o número de internações com problemas relacionados ao coronavírus? Não sei te dizer esse dado, porque eu não estou mais trabalhando na internação psiquiátrica. Mas eu acredito que seria possível, já que teve essa espera da piora psiquiátrica, né? Perfeito. Aline, na medicina do sono? A gente não tem um dado tão organizado, concreto quanto da Academia Brasileira de Psiquiatria, mas a gente viu no consultório de medicina do sono, em que se dividia ali, né, os pacientes com apneia do sono, os pacientes com insônia, a insônia está predominando, bem presente, né? Então, vários pacientes que estavam bem, a gente estava em retirada de medicação, desmame de medicação, me ligam, doutora, eu não durmo mais, eu preciso de descansar, minha cabeça não desliga. Esse a minha cabeça não desliga é algo tão comum no consultório. E eu acho curioso porque as pessoas vêm no consultório muito pedindo assim, me dá um remédio para mim, eu preciso de desligar, eu preciso de um botão de desliga para minha cabeça parar de pensar, porque à noite eu fico pensando um monte de coisa, eu fico pensando se meu avô está bem, se eu estou contaminado ou não, se eu me contaminei no mercado. Então isso acaba que gera o que a gente chama de hipervigília, né? Um hiperarousal. O paciente fica tão naquela de preocupação, de ruminação de pensamento, que mesmo que ele esteja cansado e querendo dormir, deita na cama, o sono não vem. Ou se vem, dorme porque está tão cansado, pressão de sono alta, dorme 1, 2 horinhas, acorda. E aí cadê o sono de volta? Sim, não é um sono restaurador. Não é um sono restaurador. Então, eu percebi no consultório um aumento do número de pacientes com insônia,
tanto que começaram agora na quarentena, tá? Alguns por maus hábitos de sono, perderam esses sincronizadores, e outros descompensaram quadros que estavam relativamente controlados, estabilizados. Assim. Obrigado. Gostaria de comunicar ao pessoal que tem alguns internautas muito preocupados com a relação à transmissão do coronavírus aqui na nossa live. Primeiro, a máscara ela atrapalha um pouco, por isso que foi retirado, e todos nós temos exames com sorologia negativo para coronavírus. Então, além da nossa proteção, né, a gente gostaria de esclarecer que não existe possibilidade, porque nenhum de nós está sob suspeita ou isolamento com relação ao coronavírus. Agradeço a preocupação do pessoal, mas gostaria já de colocar aqui que a gente não tem nenhuma evidência, nem está em isolamento. Agradeço. Gostaria de pedir para o pessoal compartilhar nossa live, começar a enviar as perguntas, acho que é muito importante as perguntas. Eu sei que tem muitas mães hoje aqui na nossa live, e uma grande pergunta delas é com relação às crianças e aos adolescentes. Vocês têm visto assim maior procura por consulta nos adolescentes com relação a essa pandemia, com distúrbios relacionados à pandemia, distúrbios psiquiátricos ou neurológicos do sono hoje? Ainda não, mas a gente acredita que isso vai acontecer. Porque assim, as crianças e os adolescentes, eles foram privados de uma forma abrupta da convivência escolar, da convivência com os amigos. Eles passaram a ter uma limitação física de ficar confinados dentro de casa. Na convivência familiar, que às vezes não estava tão acostumado a ser daquela forma, com mais regras, com mais limitações. E isso é comum de desencadear um comportamento desafiador, opositor, de ficar mais irritado. Então a gente acredita que isso pode ter um impacto mais para frente, vão acabar procurando tratamento mesmo. Já aproveitando esse gancho aí, tu acredita que vão se desenvolver outras doenças psiquiátricas associadas à pandemia nesse posterior? Eu acredito que sim, não doenças desconhecidas, doenças que a gente já conhece, mas, por exemplo, luto prolongado, luto patológico, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome de burnout nos profissionais da saúde que estão na linha de frente. A gente já tem se preparado, estudando bastante sobre isso para poder receber esses pacientes e fazer o melhor tratamento. Eu tive experiência de um colega meu, amigo, que é piloto de avião e veio com coronavírus confirmado. Então, um grande abraço a ele aí, se estiver conectado, né? Mas assim, a gente vê que os profissionais que tem profissional que tem uma responsabilidade grande, tem 300, 400 vidas na mão dele, né? E eles desenvolvendo atividade, mas aquilo também acho que interfere muito na atenção, no psicológico dele, né? Claro, no sono. Então a gente vê que não é somente a doença em si, mas todo o contexto que a gente tem. Não sei se a Aline... assim, eu tenho visto tanto no consultório, mas também conversando com outros amigos, né? E às vezes alguns conhecidos vêm conversar comigo sobre isso, a questão do atraso de fase de sono, né? E aí a gente tem que falar de duas questões. Uma delas é que a criança, ela é mais sensível à luz, à tela, tá? Isso acontece por dois fatores. Primeiro, pelo tamanho pupilar, então a pupila é maior, então acaba que absorve mais luz. E outra, pela transparência do cristalino. É um olho novinho, né? Então é um olho que tem uma transparência muito grande, então ele absorve mais luz. E aí a criança que fica exposta à tela muito tempo, porque ela não vai poder mais frequentar o parquinho do prédio, ele não pode mais ter interação com outras crianças, não tem mais escola, o que ela vai fazer? Aumentar o tempo de tela. Ou o celular, ou o tablet, ou a televisão. Então, quer dizer, a liberação de melatonina dessas crianças já está mais atrasada. E aí, chega em casa, a gente está sem muita pista, né? Agora a gente teve que criar novas rotinas, essa criança está indo dormir cada vez mais tarde. Eu comentei que o adolescente já tem isso mais natural. Só que a gente tem que lembrar que a criança precisa de dormir mais, né? Um sono, a criança às vezes, dependendo da idade, tem necessidade de 10 horas de sono, né? Então, por mais que você acorde essa criança, e hoje uma dica importante para as mães, até não precisa nem ser para o filho ou para si mesmo, coloque um horário de despertar, sabe? Nós perdemos os sincronizadores, a gente perdeu os sincronizadores em relação a ter que sair para trabalhar, a ir para fazer atividade física, a gente se expõe menos à luz do sol porque estamos dentro de casa, então é preciso que a gente tenha algumas pistas, alguns sincronizadores do nosso relógio biológico com o relógio externo. Então o nosso relógio biológico, na verdade, fica numa regiãozinha do cérebro que chama núcleo supraquiasmático.
Por incrível que pareça, o nosso relógio biológico, ele é maior que 24 horas, tá? Mas o nosso relógio social tem 24 horas, então vamos nos ajustar dentro dessas 24 horas. E como é que a gente ajusta o nosso relógio interno com o externo? É dando pistas. Então, o horário que eu acordo, o horário que eu faço a minha refeição do almoço, o horário que eu janto, esses sincronizadores são pistas para o meu cérebro de que, olha, tá de dia, tá de tarde, tá chegando perto da hora de dormir. Como eu perdi essa rotina, eu estou tendo que criar novas rotinas. Então, o que eu tenho dado de dica e de orientação no consultório é o seguinte: uma coisa fácil é o horário de acordar, tá? Parece ser um dos mais importantes. Dos mais importantes, o horário que você acorda. E às vezes eu escuto assim no consultório, mas doutora, pra que eu vou acordar às 7 da manhã? Eu não tenho nada para fazer. Você vai acordar para viver o próximo dia, né? Você vai acordar para se expor à luz do sol, você vai acordar para fazer alguma atividade. Ah, mas eu não posso mais ir para minha academia. Então vamos buscar uma outra atividade, faça um exercício, atividade física é super importante para o sono, faça dentro de casa, né? Então assim, arrume novos sincronizadores e mantenha uma rotina, mesmo que você esteja em home office, tá? Mantenha uma rotina todos os dias, muito semelhante, e o horário de acordar é super importante. Perfeito, muito boas explicações. Gostaria de mandar um grande abraço aí a todo o pessoal internauta que está aí no Facebook, um grande abraço para o Nidal aí que está ao vivo aí, um grande abraço. O Nidal, se a medicina não puder explicar o que está acontecendo com ele, acho que só a gente pode explicar por Deus e por um milagre. Então um grande abraço para ele, um exemplo de pessoa aí que está na luta, né? Um grande abraço a todos, abraçando o Nidal, gostaria de abraçar a todos que estão aí nos internautas. E existe uma pergunta agora aqui do pessoal do Instagram, talvez para as duas aí. O Alexandre pergunta: quais são as pessoas com mais risco de desenvolver doenças psiquiátricas e alterações do sono? Dentro dessa época da pandemia, o que tem se notado é que as pessoas que mais adoecem são os profissionais de saúde que estão sobrecarregados na linha de frente, as pessoas que estão desempregadas ou que estão no risco iminente de perder o emprego, que estão com essa questão financeira com bastante dificuldade. Os idosos parecem que estão tendo bastante dificuldade também, porque estão ficando muito isolados, sem interação afetiva que muitas vezes os jovens têm, porque conseguem um acesso das redes sociais, digital mais fácil, e também estão com suas doenças crônicas descompensadas, porque muitas vezes não estão também procurando ajuda nesse momento. Né? Então são grupos assim que tem que ter um pouco mais de atenção. E eles têm procurado atendimento, assim, eles já atendessem algum profissional de saúde relacionado à pandemia, assim? Profissional de saúde não me recordo especificamente, mas pessoas que têm que ter contato com o público, várias. Eu percebo, eu tive contato com alguns funcionários lá do complexo médico mesmo, que estão utilizando as instalações da Prefeitura Municipal, que foi cedida pela Fundação Municipal de Saúde, a quem eu já gostaria de, em nome deles, agradecer ao prefeito e à Fundação pelo ceder esse espaço. E eu tenho visto, assim, um certo grau de ansiedade e de afastamento da família, né? E geralmente eles têm que ter um apoio, né, psicológico, porque eu vejo que essa situação traz muita angústia para eles. Por mais que a gente esteja um certo preparo psicológico, mesmo eles sentem, né? Então imagina as outras pessoas que não têm esse preparo psicológico para enfrentar uma pandemia. Então eu acho assim que é uma coisa muito importante também pensar nos profissionais de saúde. Aline, não sei se você podia complementar então com relação a essa pergunta aí de quais são os mais suscetíveis a desenvolver doenças do sono. Eu acho que além desses profissionais, desse perfil de pacientes que a Elisa disse, eu coloco os idosos, eu tenho visto um aumento dos pacientes idosos com esses distúrbios do sono, essa dificuldade de sincronizar. Então, acho que quando o paciente não adota uma rotina, né, então ele fala assim, eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar na cama o dia inteiro, né, e aí cochila, fica vendo filme, um monte de coisa, então desregula muito o sono. Além daqueles pacientes que têm uma personalidade um pouco mais preocupada, a Elisa vai poder falar um pouco mais sobre isso, né, às vezes que tem uma ruminação maior de pensamentos, que fica, ai meu Deus, o que vai acontecer, e agora, isso e aquilo, esses pacientes têm cursado com mais insônia. Mas eu acho que o idoso está sendo um grande problema, eles estão mais isolados, e eles estão com muita dificuldade de achar novos sincronizadores. E eu falo para os meus pacientes assim, mas agora eu não posso mais sair para ir cuidar da minha neta de manhã, eu não posso mais frequentar o meu grupo de idosos, eu não posso mais frequentar o meu grupo de crochê. Eu falei assim, tá, mas agora essa é uma realidade, ninguém pode, né? Então vamos criar novas rotinas.
vamos aprender coisas novas que sejam capazes dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? O que não pode ficar é sem rotina, o que não pode ficar é sem sincronizar, dormir na hora que quiser, acordar na hora que dá na telha, né? E ficando ocioso o tempo inteiro. E uma coisa que eu acho que a Elisa podia comentar também, a gente estava comentando um pouco antes de começar a live, sobre essa questão da ansiedade que às vezes os noticiários, essas, né, as notícias cada hora que a gente fica mais perdido, de mortes e tudo. A gente tem dado essa orientação para quem tem insônia, quem está com dificuldade de dormir decorrente do Covid. Limita um horário para você ver o jornal, né, assim, notícias. E aí depois, dependendo daquela notícia, você vai fazer outras coisas. Não fica o dia inteiro só vendo e lendo sobre isso. Isso aí tem atrapalhado mais o sono dos pacientes, né, Elisa? Você comentou, né? No começo da pandemia, a notícia que veio inicialmente é que era um quadro fulminante, no sentido assim de tu pegou coronavírus, o teu desfecho vai ser provavelmente fatal, tu vai ter um velório ausente, um enterro, e a TV tratou disso de uma maneira assim muito, muito cruel, porque estavam mostrando pessoas com falta de ar na fila de hospital, caixões, valas coletivas. Isso criou uma sensação de muito medo, muito desespero. E na época que teve aquele atentado do World Trade Center, dos aviões, eles fizeram um estudo e notaram que pessoas que ficaram mais de 20 minutos expostas àquelas imagens do acidente tiveram mais doença mental. Então a gente pede assim, cuidado com as informações, é muita informação, é muita quantidade, mas também é muita desinformação. Então procurem fontes confiáveis, informações mais científicas do que políticas, que estão tendo muita divergência, para não ocorrer isso. Aumento da ansiedade, do medo, da angústia. Eu acho que essa colocação de Elisa, assim, foi muito boa, né? A gente tem visto, acho que tem muita desinformação, né? E as imagens, é isso que você colocou, né? Eu também pude ter contato com alguns pacientes que realmente viram aquelas imagens, frigorífico, caminhão frigorífico, que acabaram procurando médico, né? E a gente vê que essas imagens, elas ficam gravadas, né? Impactam e aquilo ali acaba trazendo depois para o paciente um transtorno de personalidade, de ansiedade muito grande. Então acho que essas informações realmente, quando ligar a televisão, eu tenho até falado para alguns pacientes, às vezes, evitar talvez alguns programas, porque as informações elas são muito assim duras, né? Já são difíceis e às vezes as imagens realmente elas acabam impactando muito. Então é uma situação, e até gostaria de perguntar para vocês, com relação aos adolescentes e crianças, vocês acham que essas imagens, esse contexto todo pode futuramente transformar essa criança ou esse adolescente com alguma doença psicológica ou distúrbio do sono, vivenciando essas situações, porque vai ter alguns que vão vivenciar falecimento de irmãos, de tios, parentes, que talvez não vão poder nem frequentar um velório, nem se despedir. Como é que isso aí vai funcionar? Sim, a forma como está sendo tratado dessa forma agressiva, cruel, pode causar problemas assim psiquiátricos, não só para criança e adolescente, para adulto também, porque aumenta muito a sensação de desesperança, que é um dos principais sintomas e sentimentos que prejudicam assim, essa sensação de bem-estar, de estar bem da saúde mental. Então, esse tipo de notícia falando que não vai ter remédio, que não vai ter vacina, que se tiver vai demorar muito tempo, a gente também tem que parar para pensar que tem muita doença viral, que não existe vacina e mesmo assim a gente consegue conviver, conseguiu controlar, conseguiu achar um jeito. Então, é bem importante a gente cuidar desse tipo de informação, né? Sabe que falando um pouco da questão da medicina do sono, os dados que a gente tem de grandes acontecimentos na história da humanidade, a gente vem de guerras, né, e de algumas pandemias, algumas epidemias que já aconteceram alguns anos atrás. E aí a gente está tentando extrapolar esses dados que a gente já tem na literatura médica para que pode ser que vá acontecer. Sim. E sabe que a questão do transtorno de estresse pós-traumático, né, Elisa, assim, a gente está vivendo uma situação de guerra, né? A gente está vivendo uma situação em que o medo da morte está batendo na nossa porta. Não só nosso, mas de pessoas que a gente ama, né? Então, isso, talvez entre, né, na pergunta do Dr. Laurence,
algumas crianças podem acabar tendo pesadelos, que é um dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Algumas crianças podem desenvolver um sono, um medo, né, de dormir sozinho, o medo do escuro. Então, os dados que a gente tem de pós-guerra, os dados que a gente tem de doenças do passado, foi que aumentou o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, e isso reflete bastante no sono, em especial os pesadelos. Eu acredito que, assim como a gente diz, né, o mundo nunca vai ser o mesmo. Não. Mas eu tenho visto algumas lives aí de alguns outros profissionais, assim, a grande maioria são lives que elas usam todo o contexto geral, mas elas são tranquilizadoras, né? Mas alguns profissionais, eles acabam trazendo mais ansiedade. Por isso que é importante, né, quando você for assistir uma live, for acompanhar profissionais que você já conhece, que você confie, né, instituições que tenham um certo know-how nessa situação, porque senão, se você for assistir tudo o que vem, realmente aquilo ali parece que vai carregando, né, vai te aprofundando, vai te colocando num abismo que às vezes, né, e eu pude ter algumas situações, né, de pacientes que acabaram se agravando, né, e aí eu gosto muito, assim, sempre falo, né, eu tenho certeza que nós estamos muito próximos de uma vacina, né, todos os conglomerados médicos aí, a gente tem visto aí, grandes conglomerados estão investindo, para mim, isso não está próximo, né, isso aí vocês podem ter certeza, e a doença, claro, ela é grave, mas não é toda aquela gravidade. Então, aqueles pacientes que puderem se cuidar, se manter isolados, cuidados pessoais, né, a gente vai sobreviver a isso aí, com certeza. Então, esse é o meu recado para vocês aí. Gostaria de agradecer, assim, tem muita gente já no Facebook, gostaria de pedir para o pessoal compartilhar nossa live, eu acho que é de grande importância aí. Mandar um abraço a todos que estão aí, é difícil a gente, né? Muita gente, né? Então, o pessoal tem perguntado muito, assim, aqui, com relação também às doenças e sintomas, assim, dor de cabeça relacionada a quadro de ansiedade. Vocês têm aparecido muito, Elisa? Para você, Aline? Muito frequente, né, Aline? A gente percebeu uma descompensação, até porque, por exemplo, falando da migrânia, né? A migrânia e cefaleia tensional, que são as principais cefaleias que as cefaleias no primárias. Jargão, o pessoal que está aí, né, a famosa enxaqueca. Você sabe que o termo hoje é migrânia, mas a enxaqueca é tão tradicional que eles já estão tentando voltar para trás agora. Vamos falar de enxaqueca de volta, né? Porque não pegou migrânia. Não pegou. Então, assim, a enxaqueca e a cefaleia tensional, um dos gatilhos é o estresse, né? E aquilo que eu falei, a gente está vivendo uma situação muito estressante. Então, eu percebi, sim, aumento de alguns casos. E tem uma outra questão, um dos sintomas, né, nos pacientes que estão contaminados com Covid é cefaleia também, né? Então, tem saído toda semana, Laurence, sai um estudo novo de manifestação neurológica no Covid, né? Então, o AVC de grandes artérias em pacientes jovens, Guillain-Barré saiu a semana passada e essa semana outro estudo, né, Guillain-Barré, cefaleias, crises convulsivas. Então, assim, eu falei, é uma doença nova que está todo mundo aprendendo junto. Não tem ninguém que é expert da doença, tá? É toda hora, falando assim, nossa, saiu esse artigo, aumentou risco de Guillain-Barré, aumentou AVC. Então, assim, a gente tem visto a cefaleia como um dos sintomas do Covid. Mas, mesmo as pessoas que não estão com Covid, elas perceberam, alguns deles pioraram, sim, as crises. Claro, porque até o sintoma da ansiedade, da angústia, quando ele não encontra uma saída, tu não está fazendo uma terapia, tu não está fazendo um tratamento, ele acaba aparecendo sintoma físico. Sim, e cefaleia é um dos principais, mas pode ter outros, como mão dormente, a sensação de abafamento, falta de ar. São muitos sintomas físicos que mimetizam. Sim, com certeza. Falando um pouco sobre outras doenças, porque hoje o coronavírus ele está na moda, né? O que me intriga às vezes são as outras patologias associadas, né? Que a gente não tem visto, assim, como é que está isso aí no consultório? Pacientes que já estavam em tratamento e que agora fazem acompanhamento médico com vocês. Esses pacientes que já faziam tratamento, eles continuam procurando atendimento médico, eles continuam frequentando, acompanhando, ou eles se afastaram? Porque a gente tem visto, assim, em alguns locais, os pacientes deixando as doenças agravarem, né? Por medo de procurar o médico, medo de procurar a clínica, achando que pode se contaminar, né? E a gente sabe que
isso acaba trazendo algum medo. Vocês têm visto, esses pacientes têm desaparecido do consultório ou eles continuam frequentando? Eu tenho uma impressão pessoal que eles continuam frequentando. Os que estão com muito receio, eles estão entrando em contato, às vezes fazem uso de medicação crônica, pedem para renovar, explicam como é que eles estão e explicam, né, que estão com muito medo de sair de casa, que vão vir em outro momento, mas a maioria está vindo, está fazendo tratamento. O que eu tenho percebido, Laurence, é que alguns pacientes têm ficado, por exemplo, doenças agudas como o AVC, por exemplo, estão com tanto medo de ir à emergência e pegar o coronavírus, que eles estão chegando muito tardiamente no hospital ou no médico, né? Então, tem deixado passar algumas doenças neurológicas agudas. No consultório, eu percebi um perfil, assim, pacientes mais idosos, realmente eles têm ligado mais para pedir receita, alguns, a gente quando pode a gente conversa, e como que você está, e tudo, e a gente tem realmente postergado o acompanhamento quando dá, né? Mas tem alguns pacientes que a gente fala, não, você precisa de um atendimento presencial, né? Eu já tive alguns casos de pacientes que entraram em contato pelo WhatsApp e falaram assim, olha aqui o que está acontecendo, e era uma crise convulsiva. Eu falei, olha, precisa de ir ao médico. Ah, mas eu tenho medo de pegar o coronavírus. Olha, se não for, vai acontecer algo pior em casa. Então vá, todas as estruturas. Na Provida, a gente está levando isso muito a sério, está muito preparado para receber o paciente não Covid. E a gente tem que lembrar, as doenças continuam. Então a gente continua tendo AVC, infarto, crises convulsivas e Covid. Mas o Laurence pode falar melhor, o fluxo de pacientes está bem separado. Sim, né? sim. Hoje as estruturas, né, os hospitais, principalmente lá a clínica, no complexo médico, a gente tem feito uma separação. Esses pacientes são atendidos em outros consultórios, não é no mesmo consultório. O pessoal da higienização, após esse paciente com suspeita de Covid sair, é feita toda uma higienização terminal naquele consultório. Então, tanto basta ver que assim, o cuidado é tão grande que nossos funcionários da Provida até agora a gente não teve nenhum caso positivo de coronavírus, e que Deus possa nos continuar com isso aí, que a gente não tem. Então, na clínica Provida, no complexo médico, a gente não tem nenhum funcionário afastado por coronavírus confirmado. Então, sabe-se que as medidas de cuidado, de higiene, lavagem das mãos, uso de máscara, protetor facial, a clínica disponibilizou. Então, a gente sabe que isso aí está funcionando. Sim, e o pessoal tem muito medo em procurar, né? Eu também já vi pacientes que deixaram a doença agravar e depois, quando foram procurar atendimento, às vezes com complicações maiores. Então, isso muito bem lembrado por parte de vocês, além que o pessoal não pode deixar as doenças agravar. Outra pergunta que eu teria para vocês, e assim, tem exemplo meu mesmo, eu nunca respondi tanto WhatsApp e nunca atendi tanta gente via telefone como eu estou fazendo isso hoje. E eu queria saber se com vocês está acontecendo isso aí também. Bastante procura, porque o pessoal também fala, o home office é mais fácil. Nem sempre. Sim. O home office não tem hora para começar, não tem hora para acabar, e demanda muito de quem está se adaptando, né, para essa área digital. Isso. Né? E isso também, a gente aqui em Santa Catarina ainda está bem mais tranquilo que nos outros estados. Eu tenho colegas que trabalham no Pará, Ceará, que não estão fazendo atendimento presencial só em últimos casos. Então, a telemedicina, acho que nesse momento agora tem auxiliado a gente. Claro que não é via WhatsApp, a telemedicina é muito mais que isso, é algo mais organizado e tudo. Mas eu mesmo tenho flexibilizado em relação às receitas, por exemplo. Né? A paciente tinha que frequentar o consultório, tinha que vir a cada 4 meses. Mas é um idoso, a gente conversa, tá tudo bem, dá para esperar, então vamos esperar mais um pouquinho. Então, acho que os médicos, a gente tem tido essa consciência de, às vezes, tentar triar alguns casos, né, que a gente já conhece, é claro, o atendimento presencial é importante, a anamnese, exame físico, né, presencial é muito importante, mas alguns casos que já são conhecidos, que a gente consegue manejar, a gente tem feito isso de uma forma mais rotineira do que já era feito. A gente já fazia isso e agora a gente já tem estendido um pouco mais. Porque é uma situação excepcional, então Sim. a gente tem que se adaptar e facilitar. Apesar de ser excepcional, Elisa, eu acho que isso vai continuar, tá? Eu acho que a partir de agora a gente vai entrar numa nova era da medicina. Né? Eu também. Eu acho que não vai voltar mais como Eu era antes, não. A minha impressão é que os pacientes que eles que respondem, que você consegue responder o WhatsApp, que eles se
consegue contato, eles se sentem mais seguros. Sim. Né? Ele sabe que o teu médico está ali, que ele vai te ajudar, que ele vai conseguir a receita. Então, acho que isso aí também traz uma certa segurança e um alívio da ansiedade do paciente, pelo menos a impressão que eu tenho. E como a Aline diz, eu acho que isso aí, daqui para frente, isso não volta mais. Né? Vai ser, os médicos aqueles que não trabalham com isso aí, vão ter que se adaptar, porque os tempos vão ser outros. Né? Sim. Gostaria de agradecer, o pessoal aí tem compartilhado a nossa live aí, tem muita gente mandando os parabéns, mandando beijos, abraços, agradecendo o tratamento de vocês, é muita gente mesmo, tá? Então, assim, é muita coisa. O pessoal tem perguntado aqui, ó, a Nelita pergunta, né? O tratamento já está sendo feito nos primeiros sintomas, a medicação está sendo passada inicialmente, a cloroquina ou kit antes de agravamento da doença aqui em Tubarão? Olha, Nelita, isso aí é uma coisa muito nova, né? Você vê que o Ministério da Saúde hoje, ele começa falando da cloroquina, ele começa dizendo que considerando vários fatores, ele recomenda, mas é uma decisão médica e uma decisão do paciente. Não existe ninguém dizendo, olha, use a cloroquina. Então, assim, como eu digo, né, isso aí tem que ser uma interação entre o médico e o paciente. A cloroquina tem efeitos colaterais? Tem. Então tem que ser cuidado, não é um remédio, não é uma paracetamol que você toma e não tem efeitos colaterais, né? Um exemplo. Então tem que ter muito cuidado daqui para frente, a gente tem que se adaptar a isso aí, mas assim, a gente não pode tratar a cloroquina como a resolução de todos os problemas e que amanhã vai acordar todo mundo bem e coloca a cloroquina na caixa d'água que, né? Então vamos tratar isso aí, os cuidados são importantes. Então, agradecer o pessoal. Envie as suas perguntas aqui, isso é muito importante, né? Então, falando assim de meios digitais, né? Hoje a gente tem visto que isso aí tá avançando bastante. A Sociedade Brasileira de Neurologia, de Medicina do Sono, de Psiquiatria, tem instruído vocês a começar também a trabalhar da forma digital, acompanhamento dos pacientes via WhatsApp, via isso aí. Como é que tem funcionado? Existe alguma recomendação? Tem bastante psiquiatra fazendo as teleconsultas, né? Dentro da psiquiatria tem um problema que são os pacientes que têm risco de suicídio. Esses têm que ser consulta presencial, tem que ser muito bem avaliado, conversado com o paciente, com a família. Não dá para ser uma coisa virtual, assim, à distância. E geralmente eles estão pedindo, se o paciente já era teu paciente, de tu ter mais essa liberdade de fazer a teleconsulta, mas consultas novas, pelo menos ter uma consulta presencial para depois continuar o acompanhamento virtual. Talvez na neurologia é um pouco mais complicado, né, Lívia? Isso, por causa do exame físico, né? Mas você sabe que até a ABN, ela já lançou um exame físico para telemedicina, né? O que você tem que fazer? Você pede para o paciente executar algumas tarefas e você avalia, mas realmente é mais complicado. Mas você sabe que na medicina do sono, essa realidade de teleconsulta já era antes do Covid. Por exemplo, os pacientes que fazem uso do CPAP, o próprio aparelho do CPAP, ele já manda os dados todas as noites por uma nuvem e o médico e o fisioterapeuta entram de manhã e eu sei exatamente que horas que você ligou o CPAP, qual foi o seu índice de apneia. Eu tenho um caso muito curioso porque um paciente, era a primeira vez, ele estava iniciando o uso e a gente tem o Fernando, que é o fisioterapeuta lá na clínica, que é um profissional assim, excelente, profissional que dá palestra no Brasil inteiro sobre o uso do CPAP. E aí o paciente veio falar comigo, doutor, eu não sei o que aconteceu. Eu dormi, 7 horas da manhã, o Fernando me ligou perguntando por que eu tirei o aparelho. Tem câmera aqui? Não tem. Aí a esposa assim, ai, graças a Deus. Eu falei, não tem câmera. Então, essa questão da teleconsulta, a gente já fazia. Então, o paciente que usa CPAP, por exemplo, quando a gente começa a perceber que o paciente está abandonando o tratamento, que ele está tendo, 3 da manhã ele tira o aparelho para de funcionar, automaticamente lá na clínica o Fernando já ligou, e o que está acontecendo? Você está com dificuldade? Vem aqui, antes que o paciente falou, agora eu não uso mais esse aparelho. Então isso já estava acontecendo. Na insônia, isso agora tem começado, né? Da mesma forma que a psiquiatria, mas quando a gente está lidando com o distúrbio da insônia, que é a insônia primária, não aquela insônia comórbida, por exemplo, que são os casos que a Elisa atende.
Mas na medicina do sono a gente já usava mais. A neurologia realmente é um pouco mais complicada, mas é possível também. E tem algumas plataformas, né, fazendo esse acesso para as consultas de telemedicina, para emissão de receita. De receita, também. isso. Dentro da psiquiatria a gente usa o receituário azul, o receituário amarelo, aí esses não podem ser emitidos por telemedicina, né? Teria que ter um encontro presencial de qualquer forma, assim, para entregar. Isso, exatamente. Falando um pouco de medicações, assim, vocês têm visto o uso abusivo de medicações psicotrópicas, tranquilizantes, benzodiazepínicos, antidepressivos, aumentou muito esse uso? Sim, principalmente de benzodiazepínicos, Rivotril, Lorazepam, o Somalho, né, Bromazepam, o pessoal tem usado mais. Até quem já tinha deixado, que já foi um trabalho para a gente conseguir fazer esse desmame, que já estava ali, volta a usar, porque volta a ficar ansioso, volta a ter insônia, volta a ficar sintomático e acaba apelando por uma válvula de escape que alivia, mas acaba tendo outros problemas no futuro. É aquele remedinho que a mãe tem, olha, toma isso aqui, você está tão cansado, você não dormiu essa noite. E o que eu falo para os pacientes é que antes de cair nessa tentação, né, do remedinho da mãe, o remedinho da tia, da vizinha, que é o tarja preta, que são os benzodiazepínicos, entre em contato com o médico, procura o psiquiatra, procura o médico do sono. Olha, vamos tentar melhorar o sono de outras formas, que a gente, ou os sintomas ansiosos, mas que não seja a automedicação. Tá? Eu acho que isso é fundamental sempre. Não que a gente não possa usar, né? Os Isso, benzodiazepínicos, eles são ótimos, mas tem que ter um tempo limitado, né? Pelos riscos, né? De demência, de perda de coordenação, de prejuízo da memória, da atenção. De quedas em idosos, né? idosos. Uma das causas de morte em idosos é queda por uso de benzodiazepínico, né? Então, as mortes atribuídas a benzodiazepínico nos idosos explodiram nos Estados Unidos. Então, assim, é uma medicação que tem as suas indicações, desde que você tenha um médico do lado acompanhando o uso. Bem, assim, eu gostaria de... Conversa boa, ela passa rápido, né? E a gente está indo... Gostaria de deixar um espaço, assim, para vocês, para falar sobre dicas nessa situação, nesse contexto que a gente está vivendo. Elisa. Então, parece que, assim, os estudos que viram como é que foram as outras pandemias, eles chegaram à conclusão que quem se saiu melhor nessa época de manter a saúde mental. Então, foi quem conseguiu fazer atividade física, mesmo que fosse dentro de casa, quem conseguiu manter um padrão de sono, de rotina, quem conseguiu manter uma boa alimentação, fortaleceu também o sistema imunológico, quem mantém um vínculo afetivo com seus familiares e amigos, seja digitalmente, né? Sim. Então, eles pedem não interrompa tratamento psiquiátrico, a não ser que o psiquiatra tenha pedido, porque... né, pode acontecer da pessoa parar do seu antidepressivo, do seu antipsicótico e aí ter uma descompensação dos sintomas. E cuidado para não abusar de álcool, de não abusar de tranquilizantes. O comer compulsivo também tem sido um problema, né? Que eu acho que é o que você está falando agora do capital social, né? Então, quanto maior for o seu capital social, isso fala muito de tudo que a Elisa falou. As interações sociais que você tem, mesmo que sejam digitais, o engajamento que você tem em outras atividades, que não seja só ficar vendo notícias sobre o coronavírus. Então, quanto rotina de sono, manter bons hábitos de sono, isso tudo mostrou que essas pessoas, numa era pós-guerra, vamos usar assim, né, elas se saíram melhor com menos doença do sono, com menos doença psiquiátrica. Então, hoje tem esse nome de capital social. Quando eu falei pro meu marido, isso é capital social. Não, capital social é o dinheiro da empresa. Eu falei, não, agora capital social significa, existe uma escala de capital social onde você vai pontuando, e aí quanto mais pontos você tem, melhor o seu capital social, maior é a sua chance de se sair bem dessa situação toda que vai passar. Sim. E assim como o nosso corpo precisa de defesas biológicas, de anticorpos, leucócitos, a parte psíquica também tem essa parte de defesa. Então, tem como a gente fortalecer isso. Um dos mecanismos é o altruísmo, que é a solidariedade, ajudar os outros, causa uma sensação grande de bem-estar, aquela capacidade que a gente tem de antecipar que as coisas vão dar certo, que vai se empolgar, que vai dar tudo bem. Então, isso também ajuda. A questão do humor, né? A questão de usar aquele momento de frustração, de raiva, de medo para fazer algo produtivo, como, por exemplo, cozinhar, meditar, fazer um desenho, conviver mais com a família, ter uma atividade de lazer. Tudo isso defende a nossa parte psíquica, né? O nosso eu, o nosso ego, e aí a gente não adoece. Exatamente, com certeza, isso é muito importante. Claro. Eu falo assim, é um novo hoje, né? É sua nova rotina.
aquela rotina já não é mais possível. Então vamos desenvolver um novo hoje, uma nova rotina, uma nova forma de passar os dias. A gente chama de resiliência, dentro da psicologia da psiquiatria. Isso. Teve um trauma, teve um estímulo, mas a gente vai se adaptando para a gente não precisar adoecer. Isso, exatamente. Acho que as dicas de vocês, olha, foram excelentes. Acho que é de grande proveito. Quem puder compartilhar a live com os familiares vai ser muito importante, colegas. Uma coisa que eu gostaria de colocar também é que já agora do Complexo Médico Pro Vida a gente começou com um projeto de consulta domiciliar. Já existia anteriormente a pandemia, mas agora a gente intensificou esse trabalho. E hoje a gente acaba atendendo alguns pacientes e a gente está vendo que realmente essa consulta e muitas coisas relacionadas à pandemia, o pessoal com muito receio de procurar atendimento. Claro que a consulta domiciliar traz um certo conforto, o paciente não sai, né? Mas além da consulta domiciliar, sempre colocar para os pacientes que todas as instituições estão seguindo as normas do Ministério da Saúde. Esse atendimento domiciliar, existe algumas regras, né? E está se intensificando, acho que é uma coisa também que veio para ficar, não vai, né? Então, a gente está começando com consultas clínicas, cardiológicas e pediátricas, mas eu acredito, né, hoje um paciente até que eu atendi perguntou se teria um dermatologista. Eu disse, olha, isso ainda não sei, mas são coisas que estão vindo, que não vão mais sair do nosso dia a dia. Também hoje a Clínica Pro Vida inaugurou um espaço, uma central de vacinas, né, logo ali no térreo, então ficou muito mais fácil para os pacientes, familiares realizar as suas vacinas. Então são situações que a gente está evoluindo. Então gostaria de mandar um grande abraço a todo o pessoal. Existem muitas perguntas, né? Mas assim, se a gente for colocar aqui, não consegue se ver todas, né? O nosso horário já são 21 horas, 51 minutos. Eu gostaria de escutar as considerações de vocês finais aí. Já de antemão agradecer a participação de vocês. Acho que foi muito importante. A gente ter um público grande aí. Só basta ver quase mais de 1000 pessoas ao vivo, então gostaria de escutar aí as considerações de vocês e os mensagens final aos internautas. Então, eu estava vendo que teve um estudo do Lancet que a China lançou, dizendo que eles se preocuparam muito com o risco biológico do coronavírus e deixaram de lado um pouco da questão da saúde mental. E que isso trouxe muito problema, né? Até na psiquiatria eles estão chamando da quarta onda, que é o impacto do coronavírus na situação psicológica, e que se eles pudessem voltar, eles teriam investido mais nessa questão da atenção da saúde mental, na saúde do sono, né, na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Né? E eu acho que uma dica que eu posso dar para as pessoas que estão assistindo a nossa live é faça uma nova rotina. Né? Tenha rotina, sincronize o seu relógio biológico com o relógio externo, por mais que você não vá sair de casa. Tenha um horário regular para acordar, limite a exposição de telas, por volta de 2 horas antes do horário, né, de dormir, diminua a luminosidade do ambiente, diminua a ativação mental, usar o artifício de escrever o que está passando na sua cabeça, os seus medos, os seus compromissos. Isso antes de vir, não vai fazer isso deitado na cama, esperando o sono vir, né? Faz isso antes, escreva e ache alguma forma de tentar meditar, alguma prática nova. A rotina é muito importante. E, por favor, não deixem os adolescentes virarem à noite acordados, porque a gente vai voltar a ter escola e esses adolescentes que estão indo dormir 4, 5 da manhã e acordando às 3 da tarde, imagina o quanto que esse adolescente vai ter que voltar, tá? Então, vamos manter a nossa regularidade em relação ao sono, porque a gente já viu que isso ajuda também a manter uma boa saúde mental. E se te precisar, procura um atendimento médico. Na Provida a gente está preparado e seguro para receber esses pacientes. Agradeço imensamente a presença de vocês. Acho que foi uma live de bastante instrução. Quem puder compartilhar e pedir muitas dicas interessantes, acho que muito bom mesmo. Olha, agradeço em nome do Complexo Médico, dos internautas, a presença de vocês. Colocar da minha parte, do que a gente tem visto aí, que as coisas, elas, né, eu acredito, na minha opinião, que elas já foram piores. A tendência, a gente vai, com certeza, sair dessa. Vai vir, com certeza a vacina está próxima. Não tenho dúvida, a gente tem escutado muito, né? Então, a gente espera, essa é a notícia que eu espero. A vacina chegou e tudo vai dar certo. Cuidado, então, novamente,
com o que vocês estão escutando aí fora de outros ambientes, porque existem pessoas que estão às vezes aterrorizando, né? E eu acho que isso não é um momento, né, para esse tipo de situação. Agradecer imensamente a todos que participaram, agradecer aos meus familiares, colegas médicos, profissionais de enfermagem, policiais, bombeiros, agradecer ao Complexo Médico Provida novamente a nossa live, né, de quarta-feira, agradecer ao pessoal da Luri Marketing, que, né, profissionais de extrema competência, né, basta ver que a gente tem 713 mil visualizações, não é para qualquer live, né? O pessoal comercial da Provida, o grande salto que a gente está tendo, então, muito obrigado. A gente tem programado para a próxima quarta-feira, né, com o pessoal da cirurgia, né, mas isso pode modificar ainda. Fiquem atentos aos canais da Provida, que vem novidades aí. A gente tentou até algum contato aí com o ex-ministro, né, Luiz Henrique Mandetta. Estamos aguardando talvez a resposta dele. A gente gostaria de escutar pelo menos ele 5 minutos, qual é a impressão dele do que ele viveu lá no Ministério da Saúde e o que vem para o Brasil daqui para frente. Eu acho que ele fez um grande trabalho e a gente está aguardando aí, Mandetta. Se você puder dar uma luz para nós aí, a gente precisa pelo menos 5 minutos, para nós vai ser suficiente. Então, se puder chegar lá para ele, né, Mandetta, um grande abraço, a gente agradece, os médicos agradecem a tua participação, foi brilhante. E fé em Deus, né, que Deus nos proteja e até a próxima live. Um grande abraço para vocês aí, boa noite.